Oi! Hoje é a resenha do conto William Wilson, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso Mês do Terror, edição 2018. Permita-me ser chamado por hora de William Wilson. Não há necessidade de compuscar a página em branco à minha frente com meu verdadeiro nome. Ele já foi objeto de escárnio para horror e para repúdio de minha família. Ventos indignos já não propagaram sua incomparável infâmia para as regiões mais remotas da terra? Ah, proscrito dos proscritos, o mais abominado! Acaso está morto para o mundo? Para suas honras, suas flores, suas douradas aspirações? Assim começa William Wilson, de Edgar Allan Poe, que conta a história justamente desse sujeito aqui, que é meio anônimo pra gente, né? Afinal de contas, ele está usando uma alcunha, William Wilson. A história começa bem antes do que é mais narrado aqui nessa história, mais precisamente lá nos tempos de colégio, quando este jovem conheceu um outro coleguinha de turma que se assemelhava muito com ele, tinha um comportamento muito parecido, e existia uma certa rixa entre os dois. Isso porque esse protagonista aqui, William Wilson, era já desde moleque alguém muito persistente, talvez já leviano, e esse coleguinha de turma, ele era muito parecido em semelhança, em nome e até em algumas coincidências a respeito da vida, como por exemplo, ter nascido no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, ter começado os estudos lá naquela escola, no mesmo dia, foram admitidos na mesma data, sabe essas coincidências, né, que meio que incomodam bastante? Pois é, incomodou tanto que esse pobre William Wilson acabou meio que pulando fora dessa escola, meio que para fugir dessa figura tão semelhante a ele. E não é que no futuro, já um pouco mais adulto, ele esbarra com esse sujeito de novo, o William Wilson? Sim, os dois têm o mesmo nome, inclusive. Mas o que vai acontecer disso? Essa persistência de um igual, de um duplo, ficar a todo momento aparecendo aqui para o protagonista dessa história. Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Uma primeira coisa que a gente pode dizer aqui a respeito desse conto do Edgar Allan Poe é justamente fazer aquelas comparaçõezinhas. Primeiro, a respeito do conto que a gente viu ontem e também com aquela primeira jornada que a gente viu lá no ano passado, em 2017, aqueles 12 primeiros contos. Uma coisa que sempre está comum, né, nas histórias do Edgar Allan Poe, que é aquela coisa da ambientação, que eu gosto bastante, que faz nós leitores a gente ficar já na tensão só de a gente ficar sabendo que o ambiente é escuro, é tenebroso e patati patatá. No caso do conto de ontem, não aconteceu isso, porque até era uma história curtinha, 5, 6 páginas, digamos que o autor não teve tempo de fazer isso. Já que, nesse conto de hoje, que é uma história mais longa, para lá de 12 páginas, aí sim ele tem mais oportunidade de descrever o ambiente. Ele faz justamente nesse momento do personagem que ele ainda é criança, está lá no colégio, na escola, e claro, ele faz uma descrição bem detalhada de como é aquele lugar meio tenebroso, algumas salas que mal entra o sol da rua. Só que é curioso, ele faz uma descrição bem interessante desse lugar, mas se você for prestar atenção depois que você termina de ler o texto, você vê, peraí, para que ele gastou pena e tinta para descrever essa ambientação ali da escola, se aquilo ali só acontece no começo do texto, depois a história progride para anos depois, e o que se passou ali na escola não serve de mais nada. Curioso isso, porque que justamente aquela característica que eu gosto bastante e acredito que é uma constante nos textos de Edgar Allan Poe, ele aproveita um pouquinho, mas que na verdade não é o ponto-chave aqui da questão. Isso porque, vamos combinar, ele se assemelha também igual ao conto de ontem. É mais uma reflexão em cima bem dos personagens, onde a ambientação em si realmente não importa muito. Mesmo que, exatamente no desfecho aqui no conto de hoje, há uma certa valorização do ambiente. O desfecho depende de como eles descrevem o ambiente. Até aí tudo bem, mas
Com certeza, a descrição ali da escola não serve de nada, porque não influencia a gente ter alguma visão em cima do protagonista ou então do seu antagonista, que é uma criança que também se chama William Wilson. Aliás, nós estamos numa temática aqui desses contos nessa primeira semana chamada O Enigma dos Duplos. E obviamente a gente tem um duplo aqui exatamente com o mesmo nome. A criança, esse garoto, tem uma cópia, digamos assim, que está na escola estudando com ele, também chamada William Wilson. E é curioso a gente perceber, obviamente, bem fácil de perceber, aliás, né, que o nome dele tem 2 Ws. Então tem essa sonoridade de ficar repetindo as letras William Wilson. O próprio personagem diz que ele odeia esse nome que ele possui. Na verdade, um nome que a gente não sabe, William Wilson, é um apelido, é um pseudônimo que o escritor aqui desse texto dá pra gente. Também vale dizer isso, é uma escrita de alguém que não sabe escrever. E aí eu posso fazer uma crítica tanto ao Edgar Allan Poe quanto ao pobre do William Wilson. A escrita aqui desse texto é um pouco arrastada, meio repetitiva, rocambolesca, na verdade prolixa. Dá para enxugar esse texto aqui, que como eu disse é grande, poderia ter sido encolhido fácil, até para um texto curtinho como o conto anterior. 5, 6 páginas, essa história aqui funcionava do mesmo jeito. Porque justamente a graça dela, isso não é exatamente um spoiler, é perceber que esse tal sósia dele, o William Wilson II, persegue ele por toda a vida, por vários e vários anos, por várias e várias localidades e países. É talvez por causa disso que a ambientação do conto realmente acaba não importando muito, porque o que vale é o outro, porque ele vive aparecendo. E dito isso, claro, você já percebe também que essa história aqui, mesmo sendo longa, é um belo de um fiapo de história. E sim, obviamente, como é uma história que fica enrolando um pouco, dá para perceber também que ela demora a acontecer. As primeiras páginas do texto eu já estava meio cansado, querendo saber, tá, o que vai acontecer aqui com essa história desse garoto? Bom, depois eu percebi que realmente a história em si não é da sua fase criança, é da sua fase mais adulta. Então, de novo, todo aquele começo pode ser descartado fácil. Mas sim, depois que a gente percebe que a graça do texto realmente é a repetição e a presença constante desse outro de William Wilson, aí tudo bem, a gente percebe que sempre vai haver um desfecho interessante a partir disso. É óbvio, né? Só pode existir uma coisa meio Highlander. Enfim, para William Wilson, de Edgar Allan Poe, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até amanhã com mais um outro conto aqui no nosso Mês do Terror, edição 2018, com outra história aqui, claro, de Edgar Allan Poe, que será O Homem da Multidão. Qual será essa história? Que tem mais um duplo aí também. Bom, enquanto essa história não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto de leitura de Edgar Allan Poe, com 2 contos que a gente viu lá no ano passado. Dá uma olhada aí, que são bem interessantes. E até mais.